começando a nossa nona live de 2025 do Circuito Universitário de Cinema do Cinema em Movimento em Goiás. E hoje nós iremos conversar, ter um bate-papo sobre o filme Olha Pra Elas. E para isso eu já vou adicionar aqui a nossa convidada de hoje. E enquanto isso eu vou falar um pouquinho do projeto para vocês, que talvez quem é um circuito de cinema independente de filmes documentais brasileiros que discutem principalmente a questão dos direitos humanos no Brasil. E esse ano, principalmente 2024, na verdade, e agora dando continuidade em 2025, há 5 filmes que fazem parte dessa mostra. E um deles é o Olha Pra Elas, que nós iremos ter um bate-papo aqui hoje com a professora Flávia. E aí, a partir disso, eu gostaria de ressaltar para vocês que essa live ficará salva aqui no meu perfil. Quem estiver assistindo, e queira assistir na íntegra posteriormente, pode entrar no meu perfil que a live vai estar aqui salva. E o filme de hoje, o Olha Pra Elas, ele vai falar principalmente sobre mulheres que estão privadas de liberdade, por diversos motivos e contextos, e como que elas se relacionam com a questão da maternidade, estando ali, naquela situação de encarceramento. Lembrando que o Brasil é o terceiro país, que tem a maior população carcerária do mundo, apenas atrás da Rússia e dos Estados Unidos, Então, como eu disse, eu vou tentar adicionar aqui a professora para a gente poder dialogar sobre o filme, certinho? E aí, como eu estava falando, pessoal, ao longo dessa semana, da semana passada, eu fiz diversas lives aqui no meu perfil, lives em que eu falei principalmente, com diversos convidados, com historiadores, cientistas sociais, várias pessoas que estudam, assuntos que são relativos às questões que os filmes estão trazendo ali, naquele momento. Então, já fiquem ligados que amanhã ainda terá a nossa última live, nossa 10ª live aqui no perfil, pelo período da manhã. E agora eu vou apresentar a nossa convidada, a professora que entrou agora, que é a professora doutora Flávia Pereira Machado. Ela é doutora em História pela Universidade Federal de Goiás, ela é mestre em História pela Universidade Federal de Goiás também, ela é licenciada em História pela Universidade Estadual de Goiás. Atualmente, ela é professora no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, o IFG, e do campus Goiânia, e também integrante do Grupo de Estudos e Pesquisa em Gênero, o GPEG, da UFG, CNPq, coordenado pela professora doutora Ana Carolina Eira Soares Coelho. Ela é pesquisadora do Anômalos também, pesquisas e estudos em gênero, sexualidades, classe e etnicidades e raça, vinculada à UFCAT, Universidade Federal de Catalão, e participa do grupo de pesquisa Projeta, História das Mulheres, Gênero, Imagem, Sertões, da Universidade da Paraíba. Ela tem experiência na área de História, com ênfase em História Social e Cultural, principalmente nos temas movimentos sociais, rurais e urbanos, representações, identidades culturais, ensino de história e formação de professores, gênero e interseccionalidades, feminismos, contra-hegemônicos e decolonialidades. Atualmente é coordenadora do Laboratório de Ensino de História, vinculada à licenciatura em História do IFG Goiânia, o LERIS. Foi coordenadora diária do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, do IFG, de 2017 a 2019, e foi coordenadora do Programa de Residência Pedagógica IFG História, e é mãe da Verônica. Então agora eu já passo a palavra para a nossa convidada, para ela fazer as suas considerações iniciais sobre o filme. Olá, Thiago, tudo bem? Você me ouve? Sim. Ah, sim. Primeiramente, boa noite. E não sei quando as pessoas assistirão, então desejo aí um bom dia, seja para qualquer horário, a todas e todes. Eu vou me autodescrever, sou uma mulher branca, de cabelos roxos, tô com batom vermelho, um óculos de aros vermelhos e um colar colorido, com blusa preta. Eu quero agradecer, primeiramente, seu convite, Thiago, achei muito bacana, me senti muito honrada e também, assim, maravilhada, assim, pela oportunidade de assistir, assim, o documentário que eu não conhecia e falar, assim, muito sensível, me tocou muito e falar da importância, da discussão desse debate, que o documentário nos possibilita, Então, antes de adentrar aí a discussão, eu gosto sempre acho que tenho aprendido isso muito com
as teorias feministas, com as epistemologias negras feministas, é me localizar na discussão, né? Então, como eu falei, eu sou mulher branca, cisgênero, hétero, sou mãe, sou filha, sou moradora de Senador Canedo, que é uma região aqui da metropolitana de Goiânia. É, sou professora, pesquisadora, como o Thiago já me apresentou, sou feminista, e toda a minha formação, minha atuação profissional, ela se dá no campo da história, né? Então, esse é o chão que vai partir aí as minhas leituras sobre o filme, né? E também já ressalto, né, que eu não sou uma estudiosa de cinema, né? Eu aprecio enquanto arte, expressão, acho que é uma linguagem que tem muito diálogo com a história, com o ensino de história, mas minhas leituras elas vão partir, né, da história das mulheres, da discussão de gênero e as interseccionalidades com raça, classe e outros marcadores, além dessas referências no feminismo, né, nas epistemologias feministas negras. Eu pensei assim para nossa conversa, e aí eu vou tentar ser mais rápida, né, porque eu falo muito, em 5 momentos, que aí eu intitulei assim, sensibilidades, nomeação, intersecções, maternidades e futuro. Então, primeiramente, né, o sensibilidades, eu quero compartilhar com vocês, né, o que o documentário me provocou. Então, acho que o documentário ele é muito sensível, ele é profundo, ele é incômodo, né? É um filme que rasga, que provoca, considerando, né, que a gente que confronta os nossos preconceitos, né? A forma como a gente olha, né, para as prisões, para as pessoas, né, em conflito com a lei, né, a partir de um olhar que é muitas vezes moralista, né? E ele também é profundamente desolador, no sentido, né, de mostrar esse abismo, a violência, o abandono, esse processo de desumanização, né? Então, em termos pessoais, o documentário, ele me dilacera, né, ao ver a dor dessas mulheres, né, em situação de privação de liberdade, que foram abandonadas, em sua maioria, né, pelo Estado, pela família, pelo próprio sistema como um todo, né? Enquanto mãe também me toca, né, por essa negação da maternidade, do maternar, né? Enquanto mulher me indigna, né, ver esse ciclo recorrente de violências, né, que se retroalimentam, né, num looping contínuo na vida dessas mulheres. Enquanto feminista, para mim é um tapa na cara, né, porque essas mulheres não são vistas, não são escutadas, né, pelos discursos feministas, e aí eu faço um trocadilho, né, com aquela frase, ninguém solta a mão de ninguém. No caso das mulheres apenadas, ninguém segurou a mão de ninguém, né, então acho que por tudo isso, o documentário, ele nos convoca, né, para quem tiver a oportunidade de assistir, eu indico muito, a humanizar essas mulheres, né, e a nos despir desse olhar de repúdio, de preconceito, de julgamento, né, em relação a essas mulheres, né. Antes de tudo, elas são gente, são pessoas, são humanas, né. E nesse ponto, eu acho que o filme, ele nos traz um olhar sensível, profundo, como eu disse, né, sobre esses atravessamentos, né, que marcam a vida e os corpos dessas mulheres, né, principalmente pensando nas opressões de gênero, raça, classe, né, territorialidades e outras opressões, né. Aí eu passo para o segundo ponto, né, que é a nomeação. Então, o próprio documentário, ele traz uma série, né, de dados, né, que nos ajudam a entender um pouco, né, o que é esse cenário. Mas aí eu fui em busca, né, dos dados, o documentário é de 2013, ou de 2023, né, e aí a Secretaria Nacional de Políticas Penais, ela lançou já dados referentes ao primeiro semestre de 2024, que, de uma certa maneira, se confrontam um pouco com o que é apresentado em termos de dados no filme, assim como na literatura sobre encarceramento feminino, né? Porque para o relatório, que se chama Relatório de Informações Penais, no primeiro semestre de 2024, tinha-se uma população carcerária feminina de 28.770 mulheres. Né? Então, os dados que são apresentados, né, em outros espaços falam de mais de 40 mil mulheres, né? Então há um certo descompasso aí, né?
Então, grande parte dessas mulheres são mulheres negras, né? Eu não vou citar os dados, senão eu vou demorar muito aqui nessa parte, né? São mulheres, né, que são uma parte lactantes, né? Aparece isso, né? Todas essas mulheres, né? Um pouco no filme. Lactantes, são mulheres que têm filhos e filhas, alguns nasceram na prisão, outras, né? Outras crianças viveram na prisão durante um tempo, né? Então você tem, né, uma maioria, né, então marcada por mulheres que são negras, empobrecidas, de regiões periféricas, mulheres que têm uma família extensa, né, 7, 8 pessoas, né, e elas sendo, né, parte dessa família, muitas vezes de lares muito desestruturados, né, é, muitas, né, com um ciclo de violências, né, que vem desde a família, dos homens, as figuras masculinas sempre ligadas, né, a esse ciclo da violência, assim como dos companheiros, e muitas delas têm experiências do cárcere anteriores ao próprio aprisionamento delas, né? Então, elas também passam por essa vivência, né? Então, mas esses dados não é o que me chama a atenção, né, para esse momento, para a gente pensar o filme, né? Eu acho que o mais importante movimento realizado pelo filme é extrapolar os dados, né? Porque dados são números, números que não têm cara, não têm rosto, né? Então, acho que a, a nomeação que é trazida, né, pelo filme, porque nomeia pelo menos ali, né, 17 mulheres e suas filhas, né, em sua maioria são filhas. Então, quando o filme visibiliza e nomeia essas mulheres para além desses dados, né, então acho que é um movimento muito importante. Então, apesar desses números crescerem, né, de forma, né, muito preocupante nos últimos anos, o filme, ele se a produção do filme, né, e a direção, todo, né, a composição do filme, ela é pensada para escutar a história dessas mulheres, né, ainda que seja um recorte, né, então, tanto a nomeação quanto a escuta, ela traz, né, essa humanização dessas mulheres. Então, né, o filme vai narrar as histórias, né, da Daiane, Adelaide, Kátia, Tamara, Ruth, Roselaine, Tatiana, Camila, Priscila, Alessandra, Kathleen, Cíntia, Andrelina, Marisa, Cristiane, Maria José, Tatiane e Claire. Eu quis nomeá-las porque para dar essa carinha, né? Então, a gente transformou dados estatísticos em rostos, corpos e vozes, né? A partir desse documentário. Então, dito, né, esse importante movimento, né, de humanização, eu quero passar para o terceiro momento da fala, que são as intersecções. Então, a gente já falou um pouco, né, de uma maneira geral, né, quem são essas apenadas, detentas, presas, né, privadas da liberdade, são várias nomenclaturas, né, como a gente já falou, né, sobre o perfil, né, o geral, assim, né, a demarcação. Então, a gente tem um recorte muito claro que é trazido pelo filme, que é o recorte de gênero, que está entrelaçado. Eu acho que não tem como a gente pensar nesse documentário se a gente não pensar a partir de uma perspectiva interseccionada, né? Então, não é apenas a condição, né, da desigualdade, as assimetrias de gênero, ali se entrecruzam, né, estruturas de opressão diversas, né? Então, a gente está falando aí, né, do capitalismo, do cis-heteropatriarcado, do racismo, né, enquanto tecnologias, né, coloniais que vão se mantendo na nossa sociedade e que acabam, né, levando para esses lugares de maior vulnerabilização, de maior subalternização, exploração, essas mulheres, principalmente as mulheres, né, negras, não brancas, né, de uma forma geral, envolvendo indígenas, né, e pardas, pretas, mulheres empobrecidas, né, então todo esse, né, sistema que faz com que essas mulheres, né, por um lado, né, se construa esse processo, né, de marginalização e as empurram, né, para esses ciclos de tanto de violências quanto de criminalização. Então, acho que esse é um elemento. Um outro elemento importante, que eu acho que o filme nos possibilita pensar, é o quanto essas estruturas de opressão, elas também demarcam
discursos muito contraditórios sobre a existência das mulheres, né? Então, se de um lado, que aí depois eu vou retomar quando eu for falar da maternidade, existe, e aí em muitos momentos isso é dito no próprio filme, né? O quanto as mulheres são cobradas a serem boas mães, boas esposas, boas filhas, né? Boas donas de casa, boas em tudo, né? Mas, ao mesmo tempo que somos cobradas, né, pela maternidade, pelo cuidado, pelo matrimônio, isso não é isso é interditado para essas mulheres, né, essas mulheres que estão principalmente em conflito com a lei. Né? Então, isso também é parte dessas estruturas sociais, né, que acabam se entrecruzando quando a gente pensa a vida dessas mulheres, né? Então, acho que isso é muito evidente, né? Em grande parte das narrativas, a violência sexual, ela é uma presença na vida dessas mulheres, seja elas mesmas vitimadas, seja elas mães de vítimas, né? Então são condições, né, subhumanas mesmo de constante desumanização, né, que atravessam essas mulheres. E eu acho que também é importante a gente pensar, um outro elemento que o filme nos possibilita pensar, é a questão do próprio encarceramento em massa, que nós estamos vivenciando no Brasil, né, desde a ditadura civil-militar, né, o salto que nós demos, né, da população carcerária já na década de 70, né, fruto, né, já de um processo que muitas vezes é apagado, mesmo quando a gente discute ditadura civil-militar, né, que é a violência efetuada pelo Estado nas periferias, nas favelas, né, que é o auto de resistência, né, e tudo isso que aprisiona os corpos, né, pretos e pobres, em sua maioria, né, homens. Mas esse fenômeno, né, desse crescimento enorme, né, do encarceramento, ele tem sido muito avassalador quando a gente pensa a dimensão que se toma em relação às mulheres, né? Então, assim, pensando, mesmo que existe uma maioria de homens, né, que estão entre, né, a população carcerária, mas o salto que nós tivemos, né, em dados aí dos anos de 2000 a 2016, né, as pesquisas revelam que houve um aumento de 600%, né, da população, né, mais de 600%, né, da população carcerária feminina. Então, o que nos leva a isso, né? Eu acho que são elementos, né, que a gente precisa pensar, e aí depois, né, eu logo trago, já estou quase concluindo. Eu acho que também um outro elemento que a gente precisa pensar é que de que maneira a justiça criminal, né, pensando, né, esse encarceramento em massa de mulheres, ela também perpetua as violências de gênero e promove essa manutenção, né, dessas estruturas de opressões sociais e raciais no Brasil. Então, quem está nas cadeias? Então, se a gente pega a história de todas aquelas mulheres, são todas mulheres que são marcadas por esses atravessamentos, né? Então, elas são retiradas, né, da convivência social, né, que é a ideia, né, bem entre aspas, né, de reeducação, mas a gente sabe, né, que a cadeia, né, ela tem uma prática, né, que é uma prática de desumanização, de violência mesmo, de restrição, né, da própria humanidade dessas pessoas, que é a forma educativa que nós temos, né, a punição mesmo, é o castigo, né, então isso tem um efeito muito impactante na vida dos homens, mas nas mulheres isso acaba sendo muito pior, né, então o que a gente tem, né, em termos disso, desse fenômeno, né, dessa atuação, tanto da justiça criminal quanto do sistema carcerário, o próprio filme mostra, né, os investimentos. Então, se as mulheres, né, se os homens, eles não são assistidos pelo Estado, pelo menos a família, né, eu moro aqui na minha rua, onde é a cadeia, né, de Senador Canedo, a agência prisional de Senador Canedo, né, e toda quinta-feira, essas 2 últimas semanas, eles mudaram o dia, mas eram todas as quintas. Então, eu sempre, para sair da minha casa, eu passo na porta
que é nos fundos da cadeia, onde as mulheres, onde as visitas acontecem, elas entram, né? E em sua grande maioria, né? Assim, chutando dados, né? Em sua, uns 90%, 95% são mulheres que estão lá na porta, ou mães, né? Ou namoradas, esposas, né? Irmãs, né? Então, pouquíssimos homens, né? Então, e é toda uma condição que eu acho que uma das filhas também fala sobre isso, sobre a humilhação, né, desse processo. Elas ficam ali na rua. Agora que eles colocaram uma tenda para essas mulheres ficarem aguardando, né, as visitas. Então, é uma rua muito movimentada, as pessoas passam, né? Então, é uma cidade que cresceu, mas as pessoas, né, ainda se conhecem. Então, assim, é uma situação de constrangimento mesmo, né, de humilhação para essas mulheres, que são tratadas como se elas próprias tivessem cometido os crimes, né? E isso a gente percebe nessa leitura de gênero, as mulheres são culpabilizadas também pelos crimes dos homens, né? Porque é uma cadeia de homens, né? E eu acho que também, para a gente entender esse encarceramento em massa das mulheres, a gente precisa pensar de uma forma mais ampla o que leva as mulheres, né, a esse aumento do índice de criminalização, né, e de criminalidade dessas mulheres. Por um lado, a gente tem, de uma forma mais ampla, essas profundas mudanças econômicas, sociais, né, tanto, né, no contexto global, quanto nesse avanço do próprio neoliberalismo, né? Então você tem, né, um quadro de empobrecimento feminino, que até no filme, né, uma das pessoas fala, né, é, da feminização da pobreza, né? Então isso fica muito evidenciado. E como essa feminização da pobreza, ela está relacionada à forma como há uma seletividade no sistema penal. Então, se a gente for pensar, né, por que nem todas as pessoas que cometem crimes, elas são apenadas, elas não são encarceradas? Se a gente for pensar, né, até o grande, a maioria das mulheres cometem crimes relacionados ao tráfico de drogas, né? Até 2016 eram 60%, né, dessas mulheres estavam envolvidas de alguma forma com tráfico de drogas. Até no envolvimento com o tráfico de drogas, por que quando se envolve pessoas, né, que são de diferentes níveis sociais, a forma como o sistema penal trata isso se dá de uma forma muito distinta, né? Então, essas pessoas são pegas com 200, 700, até em helicóptero, em avião presidencial, né? E ninguém tá preso, né? Então, assim, nos assusta, né? E aí, assim, se tem, né, também, né, essa seletividade penal e também, né, uma adoção de política de segurança pública que por um lado, a ideia, né, de que o Brasil, para resolver o problema da criminalidade, ele precisa encarcerar as pessoas, precisa, né, e aí até no próprio documentário fala que isso não tem sido a solução, né, porque a gente tem punido mesmo, e a violência, ela continua aumentando, ela continua, né, aumentando, então isso não foi efetivo. E, por outro lado, a gente tem também essa guerra às drogas, que se dá de uma maneira equivocada, porque não se prende os grandes traficantes, não se prende, né, não se... Raramente a gente tem notícias de desmantelamento, né, de redes internacionais de tráfico de drogas, e a gente sabe, né, que existe um envolvimento de políticos de alto escalão, né, da polícia, de uma série, né, de pessoas que estão no condomínio, mas as portas que são derrubadas são as portas dos barracos, das favelas, né, então isso já, né, nos diz muita coisa. Eu acho que também, para a gente pensar, né, além dessa feminização da pobreza, nós temos a questão da própria exerção muito precarizada das mulheres, né, no mercado de trabalho. Isso leva, né, tem levado muitas mulheres a serem recrutadas, né, e vitimizadas pelo tráfico de drogas, ou porque, né, são usuárias, ou porque vivenciam esse ambiente, né,
como a gente viu, grande parte delas são presas por conta dos companheiros, né, ou os companheiros que as levam, ou os pais, a própria família, né, então acho que é nesse sentido que eu olho para esse filme, né, e penso todas essas questões que são estruturais, que atravessam essas mulheres, né, dentro, né, de uma as colocando em condições. Aí aqui não nos cabe julgar por que se envolveram, porque as pessoas têm esse discurso moral. Foi pro crime porque quis, né? Mas eu acho que a gente precisa desse olhar mais amplo, mais interseccionado, né? Pensar a nossa realidade social. E aí, pensando, né, no quarto ponto, vou tentar, né, me apressar aqui, a gente tem as maternidades. É, todas as mulheres que foram entrevistadas, e eu acredito que tenha sido mesmo uma escolha, né, por parte da produção, né, da direção, né, do próprio documentário, como, né, você tem um desmantelamento da família, né, isso também está posto ali em algumas falas, mas o que é fundamental, acho que pensar, é que a gente vive numa sociedade em que nós temos uma maternidade que é compulsória, porque é proibido o aborto, as mulheres mal têm acesso, né? Tem anticoncepcionais nos postos de saúde. Mas a que tipo de educação sexual essas mulheres tiveram acesso, né? Então, o que elas estão acessando, né? Então, são grande parte, né? São mulheres que tiveram filhos muito jovens ou que foram violentadas, né? Então, ou que vêm, né? Desse ciclo de nascer na prisão, né? E voltar e parir na prisão, né, e todo esse... então, essa maternidade compulsória que nos diz que a obrigação, né, que o destino das mulheres é o matrimônio, é o lar, é a maternidade, mas para que mulheres, né? Porque o que muito grita no documentário é o direito de maternar. Então, a maior dor sentida por essas mulheres é essa interdição da maternidade. Seja, né, porque elas não tiveram condições, né, mesmo econômicas, né, sociais mesmo, de criar seus filhos por conta, né, da pobreza, né, da precariedade da vida, da violência, né, que existe, né, que a cercam, seja pelo aprisionamento, né, então é algo, né, que eu esqueci de comentar anteriormente, mas essas mulheres são abandonadas. Se essas mulheres são abandonadas, uma parcela significativa dos filhos também são abandonados pelo sistema, pela família, né? Então, quem cria os filhos das aprisionadas, se elas não têm família, né? Então, vão para o sistema, que é o sistema, né, de adoção no Brasil, que a gente sabe, né, que crianças negras, pretas retintas, ou crianças mais velhas, elas permanecem no sistema, tá? Minha mãe foi conselheira tutelar, e é interessante, né, que uma família, que a mãe não passou por um processo de cárcere, nem o pai, mas eles eram alcoólatras, uma família negra, e os 3 meninos, não, na verdade, 2 foram destituídas à guarda, foram para o abrigo, e aí quando o irmão ficou um pouco mais velho, também foi para o abrigo. Então, os 3 irmãos ficaram no abrigo, à época, o mais velho tinha 9 anos, e aí ele ficou, e o mais novo, que foi primeiro, né, tinha 7, e aí depois o outro com a idade lá pelos 10 anos. Mas até um deles completar 18 anos, sair do abrigo e conseguir tirar os irmãos. Eles permaneceram, eles não foram adotados. Então, não são crianças desejadas. Assim como essas mulheres, né? Então, esse abandono, essa solidão. Então, assim, o que me comoveu muito, né? Eu acho que também essa forma, né? Como se contou a história, mostrando o olhar dessas mulheres, é um olhar de muita tristeza. Então, assim, eu não consegui deixar de chorar, né? Junto a muitos momentos ali. E, e eu acho que um caso muito emblemático, todos são, mas o caso da Tatiane, que mostra que é aquela mulher, né, que foi condenada a 30 anos de prisão porque o marido matou o pai, matou o filho, estuprou, né,
e ela nem estava no local, mas ela foi colocada como cúmplice. Quando a Ivana, né, que é uma promotora, ela faz aquele exercício, ela pede para a gente fazer aquele exercício de inversão dos papéis, né, da gente se colocar, né, colocar o homem, se o homem estivesse trabalhando, né, e a mãe que estivesse lá espancando os filhos e chegasse ao óbito, o homem não seria condenado. Ele não seria condenado como cúmplice, assim como ela foi. E assim, é tão interessante, né? Porque aí desconstrói também, né? Dentro dessa perspectiva do feminismo, a ideia de sororidade. Sororidade para quem, né? Cadê essa suposta irmandade entre as mulheres? Porque foi uma delegada, foi uma promotora, foi uma juíza que disse que ela tinha, foi uma agente, né? Da Polícia Civil, que falou para ela, aonde que você estava que você não cuidou do seu filho? Então, essa obrigação do cuidado, o cuidado, né, dentro do âmbito da maternidade, a única coisa que a gente, enquanto mulher, né, a gente não pode passar para uma outra pessoa, talvez seja a gestação, apesar, né, de outras possibilidades, e não apenas, né, mulheres, né, pessoas que gestam, né, amamentar, que também talvez, né, a gente já chegue a algumas tecnologias aí, né? Mas de resto, todo cuidado com a criança, ele cabe a qualquer pessoa. Ele cabe a qualquer pessoa. Então, por que que esse peso recai sobre as mulheres? Então, mesmo quando e essa cobrança, ela e olha só, eu estou falando de um lugar de privilégio, sou uma mulher branca, né, pós-graduada, sou concursada, né, e eu sou uma mãe que sinto esse peso, né, da maternidade, o quanto isso se torna, né, uma obrigação. Então, tudo que acontece relacionado à minha filha sempre existe aquela leitura de que a responsabilidade é minha. Sou responsável pela educação, eu sou responsável por uma série de questões que qualquer pessoa poderia assumir essa tarefa. E essas mulheres que não tiveram isso, não tiveram essa referência, elas são questionadas a serem mães, sendo que elas nunca conseguiram estar no lugar de filhas, né, em sua maioria. Então, assim, desolador, né? Então, essa interdição da maternidade, né? Então, eu acho que se, né, as feministas brancas lutaram aí, né, pelo direito ao trabalho, pelo direito ao mundo público, essas mulheres que são não brancas e não estão em espaços, né, de poder, de privilégio, de nada, né, estão assim à margem da sociedade, elas lutam pelo direito de maternar, né, o direito, né, do cuidado, né, de ser cuidada e de cuidar. Acho que isso foi muito impactante para mim. E aí eu finalizo, né, minha contribuição aqui ao debate, falando do futuro. E assim, não trago respostas, eu quero mesmo assim incentivar a todos, né, e a todas e todos que forem assistir ao filme e assistirem depois a essa live, que façam essa reflexão. Que futuro teremos para essas mulheres, né? Então, o que as aguarda, né? O que as aguarda, né? Aqui fora, né? Como elas falam, né? Na linguagem, na rua. O que as aguardam na rua, né? Aí eu fui, né, em busca, né, de uma rapper que é contemporânea, né, ao Racionais MCs, que é a Dina D, que era, né, vocalista do Visão de Rua, fez muito sucesso, principalmente entre as mulheres encarceradas, na década de 90, principalmente. E aí, nas músicas, ela fala muito, né, dessa experiência do cárcere, dessa experiência da violência, né, da criminalidade, né, então, é sobre a ótica dela, né, e muitas vezes, né, as letras, elas não trazem a esperança, né, porque que esperança, né, eu acho que me comoveu muito, e foi um momento que eu realmente chorei muito, quando a Adelaide fala que ela não queria perder a bebezinha dela, que é aquela menina com síndrome de Down, porque ela sabia, né, que a filha seria mais uma vítima
da violência sexual, né? E ela fala que preferia morrer, ela preferia acabar com a vida dela do que ver ela perder a filha. Então a gente vê, né, a própria forma, né, como a gente vai olhando nas frestas da prisão, a esperança ela se coloca como aquelas frestas, né, assim, aquele olhar muito limitado, né, que é o que possibilita, né, as grades da prisão possibilita. Mas eu acredito muito, assim, né, que a gente possa, eu acredito na transformação, né, assim, não sendo, como diria, né, o Ariano Suassuna, né, não sendo uma otimista ingênua, né, mas uma realista esperançosa. Eu acredito, né, que a gente possa, que a gente tenha que construir um mundo melhor para todas essas mulheres, né, e de fato, né, são mulheres que, por questões diversas, né, tiveram conflitos com a lei, são mulheres, né, que estão pagando pelos crimes, muitas nem foram, né, realmente as autoras de crimes, né, muitas foram aprisionadas por questões outras, né, e a gente sabe dessa seletividade penal, de todos esses elementos que eu trouxe, mas que aquelas frestas, sabe, da cadeia, seja essa fresta de esperança para essas mulheres. Aqueles gritos que são ouvidos, né, dos seus lá fora, né, que seja um grito também de esperança, né. E aí eu busquei, né, um recorte, assim, de uma música da Dina Di. Tem que se opor e ele fugirá. Tem que descer de cima do muro, do mal o caminho recuar. Tem que vencer o seu lado inseguro. O seu medo tem que enfrentar. É uma longa batalha, é uma luta diária. Ser sóbrio e não se rebelar contra mim. Se drogar, não. Tem que viver, tem que se amar, tem que querer se ajudar, tem que correr, tem que suar para alcançar nessa vida um lugar. Então eu encerro com essas palavras bem provocativas também. Perfeito, eu gostaria de parabenizar a professora pela excelente fala. E eu elaborei aqui uma questão, talvez para a gente já poder encaminhar mais para o final da live, muito relacionada a talvez eu tentar um caminho para que a gente possa responder essa questão sobre o futuro, né? Talvez como que a gente pode refletir sobre essas mulheres, muitas vezes que não estão ainda nessa condição de encarceramento, mas que estão naquelas situações que muitas vezes elas levam as mulheres de forma geral a estarem naquelas situações. Então pensar principalmente nessas mulheres de classes sociais mais baixas, que estão ali marcadas por diversas interseccionalidades ali dentro da discussão de grupos minoritários, e pensar principalmente, aqui agora já partindo para a questão, como que a senhora enxerga o papel, por exemplo, do ensino, da educação, já pegando mais essa questão de você ser uma professora, né, uma docente em exercício, como que você pensa nessa educação ali tendo consequências para essas meninas ainda, né, ali crianças, para que talvez, né, no futuro elas não cheguem a estarem ali submetidas a esse tipo de situação que é mostrada pelo filme. Claro que a gente não pode ignorar novamente as questões materiais, né, ali onde elas vivem, quais são os marcadores sociais ali que elas possuem, mas é mesmo nessa visão de esperança. Talvez como que o ensino de história, como que essa parte simbólica dos discursos pode talvez fazer uma grande diferença ali e transformar a vida dessas meninas. Obrigado pela pergunta, Tiago. Ai, é bem complexa, né? Acho que eu também acredito que a educação, né? Não a educação, qualquer educação, né? Eu acho que a educação ela pode sim ser, né, emancipadora, transgressora, como diria a Bell Hooks, né? Mas eu acho que a gente precisa, né? Claro, que para a gente alterar, né? As rotas, né, de futuro, os projetos de vida, de futuro dessas mulheres, claro que a gente precisa de mudanças estruturais, né? Então a gente precisa acabar com o machismo, com o racismo, com o heteropatriarcado, com o capitalismo, né? Para que a gente possa, de fato, né, trazer dignidade às pessoas, né? E restaurar a humanidade, né, de forma efetiva, né? Só que, assim, eu acredito que quando, principalmente, né, pensando a partir do ensino da história, eu acho que primeiro a gente precisa
E não é apenas questão de representatividade, né? Mas pensar as narrativas, né, que são construídas sobre a história, que não vê essas pessoas, né? Então, contribui muito mais para a desumanização dessas pessoas, para o apagamento, né? De mulheres indígenas, de mulheres negras, né? Então, as pessoas chegam à escola e ali é só a reprodução, né? Do que elas já vivenciam na sociedade, né? Então, que é um projeto também político, né? Esse desmonte da educação, mas quando você tem, né, essa convicção, né, e compreende, né, esse papel de transgressão, de insurgência que a educação pode ter, a gente precisa provocar esse descentramento das narrativas, tirar essa narrativa desses lugares, né, tão distantes dessas pessoas e pensar como, né, essas mulheres também são produtoras de conhecimento, essas mulheres também, né, é, elas constroem, elas trazem sentidos para as próprias vidas. Então, acho que a gente precisa, um primeiro movimento que é simples, a gente precisa de escuta. Né? Tem aquele livro muito bonito da Débora Diniz com a Ivone Gerbara, que é o Esperança Feminista, e lá ela traz, né, 12 verbetes, e um deles é o ouvir. Mas aí ela fala que a gente precisa do movimento, não é só ouvir por ouvir, né? Ouvir, mas da escuta, né, de uma escuta ativa, de uma escuta que nos provoque, né, que a gente possa se colocar, né? Então, quando a gente ouve as histórias dessas mulheres, a gente olha e pensa, né, um olhar bem preconceituoso de uma mulher cheia que, né, né, vim, né, de um lugar também de pobreza, né, de muita dificuldade, mas aí eu vou pegar a minha experiência de uma mulher que teve, né, o primeiro privilégio, que é o privilégio da branquitude, e colocar isso como parâmetro para todo mundo, que, se eu conseguir vencer na vida, todo mundo vai vencer. Então, assim, essas são histórias de exceções, não é a regra na nossa sociedade, né? Então, eu acho que a gente precisa dessa escuta ativa e de complexificar as narrativas e as histórias de vida dessas pessoas. Eu acho que é um primeiro movimento. Porque, assim, é tão fácil a gente falar assim, elas entraram no crime porque elas quiseram. Por que elas não deixaram esse marido, que é violento? Isso é muito fácil ser dito, né? Mas a gente tem que entender essas estruturas que colocam essas mulheres nesses lugares e toda uma opressão que faz com que elas permaneçam. Então, por que uma mulher permanece com um homem que bate? Porque a gente desde criança, ensinado que a gente precisa de um homem para a gente ser feliz. A gente precisa de um homem que vai nos suprir. Então, é esse o tempo todo, tudo que a gente ouve e é ensinado, né? Então, acho que essa escutativa é a gente deixar essa posição de superioridade, de julgamento, e entender, sabe? Uma escuta empática, é uma escuta provocativa, com que faça com que a gente compreenda também os sentidos que as outras pessoas trazem. E aí eu acho que um segundo movimento, que é trazer, né, essas pessoas e mostrá-las que elas são sujeitas da história. Né? Então, trazer narrativas de transformações que foram alçadas por essas pessoas. Né? Então, é a gente pensar, falando assim, de uma forma bem, né, bem assim, dentro do ensino mesmo, por que a gente não fala de Dandaras? Por que a gente não fala de Lélias em sala de aula? Por que a gente não traz, né, Laudelina com o movimento das empregadas domésticas? Por que a gente não fala dessas nossas heroínas, né, dessas mulheres que foram altivas, uma Carolina Maria de Jesus, e tantas outras mulheres, né, que foram apagadas, silenciadas na narrativa histórica. Então, quando essas pessoas, né, principalmente as mulheres, elas conseguem se ver nesses espaços, elas entendem que esse lugar é para elas, né? E assim, eu vou falar de um exemplo assim de como a educação ela tem sido bastante importante e até mesmo dentro do sistema penitenciário, né? Existe um projeto e eu não sei se ele é nacional, mas de leitura, né? Então,
o tempo, claro que isso não acontece em todas as unidades prisionais, mas quanto mais a pessoa lê, mais reduzida é a pena dela. Então, isso tem sido um impacto na vida de muitas mulheres, né, que acabam, né, se formando, né, com toda a precariedade que uma escola dentro de uma unidade prisional tem, mas são mulheres que se encontram na leitura, que se veem, né, se deslocando desses lugares, né. Eu estava, assim, essa semana acompanhando, né, uma postagem do Chavoso, da USP, não sei se você conhece, e aí ele trazendo, né, assim, alguns feedbacks que as pessoas deram para ele, né, e assim, falando da importância de quando ele foi na escola, lá na periferia de Guarulhos, sei lá, e, e ele falou que era possível sonhar com a USP. Porque para algumas pessoas, isso é um sonho tão impossível, e a gente acha que a gente está falando lá de São Paulo, mas eu tive essa experiência no IFG, a gente recebeu o ano passado um evento que tem de Semana de Tecnologia, de Ciência e Tecnologia, nós recebemos alunos e alunas da educação básica, de ensino fundamental, de escolas, assim, bem da periferia de Goiânia, da região metropolitana, e assim, você via nos olhos de algumas crianças o encantamento com aquele espaço. E quando elas entendiam que aquele espaço poderia ser para elas, porque era público, era gratuito, assim, os olhinhos brilhavam. Então é a gente mostrar que existem sim possibilidades. É um caminho tortuoso, não é fácil, mas é um caminho possível. E eu acredito nisso, é claro, né? Não estou sendo aqui, né, a otimista ingênua de achar que é só isso, né, que vai alterar as rotas, né, dessas mulheres. Mas eu acho que são passos importantes. Enquanto educadora, eu acredito nesse meu papel, né, assim, de pelo menos formar professoras e professoras com esse brilho nos olhos, sabe? Com esse prazer, né, de ouvir, de escutar e de mudar, né, rotas mesmo. Então, acho que a educação ela é possível nesse sentido. Me aluguei bastante. Nossa, ótimo. De acordo com a sua fala, eu até consegui relacionar também com alguns autores, como a própria Chimamanda, naquele texto, né, O Perigo de uma História Única, em que ela fala ali um pouco sobre essa questão de só ter um tipo de narrativa possível ali na vida dela até aquele momento, e como que é importante para a gente trazer para os alunos de sala de aula também, já estendendo um pouco a reflexão dela, essas outras narrativas possíveis, né? Até porque a história também, já até pegando outra referência do próprio Hilsen, ela também constrói uma identidade ali do aluno. Então, de acordo com aquela narrativa que ele vai estar tendo ali na sala de aula, gera essa identificação, gera essa construção dessa identidade e também de novas possibilidades de futuro ali para ele. Então, acho que esse tipo de reflexão que o ensino de história possibilita é uma forma também da gente conseguir agir ali, né, enquanto professores ou futuros professores, historiadores, nessa realidade tão cruel assim, né, que essas pessoas vivem. E aí, enfim, encerrando já, gostaria de agradecer a participação da professora Flávia aqui hoje com a gente. É, Novamente, para quem não viu o filme está disponível no Instagram da MPC Filmes, lá na bio tem um link que vocês podem acessar e assistir, quem ainda não viu. Essa live vai ficar salva aqui no meu perfil. E novamente gostaria de agradecer a todo mundo que passou aqui pela live, quem assistiu, quem também está vendo mais tarde, aqui salvo no meu perfil. E principalmente, né, novamente, a professora Flávia por ter aceitado o convite e ter feito essa fala incrível aqui pra gente nessa noite. Então já passo a palavra para ela. Eu só tenho a agradecer, Tiago, assim, por ter me apresentado o documentário, que eu achei maravilhoso. E pelo convite mesmo, por você abrir o espaço, né? E eu acho que é muito importante, né? é, Trazer essa discussão sempre, né? E eu depois entrei aqui no seu perfil e vi uma série, né, de documentários que depois eu quero dar uma olhada em todos, as discussões, né, que já foram feitas sobre o filme, eu não, nem vi antes, né? É, e te agradecer muitíssimo por me dar esse espaço. Espero que você tenha gostado, que tenha sido aquilo que você esperava, né? E convidar todos e todas, né, para assistir ao documentário novamente, né, reforçando aí a fala do Tiago e dizer da importância da gente abrir os olhos, assim, né, para o que tá posto aí socialmente, para além do nosso mundo, do nosso círculo, né? Então, acho que existem muitas questões que a gente precisa aprofundar, né? Então, eu acho que, principalmente essa questão do encarceramento, né? Isso nos toca de alguma forma, né? Então, muito obrigada, Tiago. Foi um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Então,
é isso, gente. Até mais, até a próxima live. Tchau, tchau.